Como ter autoridade sobre o mal? Como ter? A palavra autoridade quer dizer aquele que tem poder de dar ordem, aquele que se faz respeitar. Quando a gente fala de autoridade, não quer dizer que ele é autoritarismo, mas se você tem subordinados, você sabe que você é autoridade, e você deve ter pessoas que são autoridades para você. Em relação ao mal, eu vou contar algo aqui para vocês, que para quem não sabe ainda, precisa tomar posse. Olha o que Jesus diz em Lucas 9:1. Jesus chama os seus discípulos e dá autoridade sobre os espíritos maus e sobre as enfermidades. O próprio Jesus, reunindo seus discípulos, diz: eu vos dou autoridade sobre todos os demônios, os espíritos maus, e para curar enfermidades. Tem gente que já foi em médico, psicólogo, psiquiatra, e tem males, que a gente sabe, tem males que são de ordem natural, mas tem males também de ordem espiritual. E não só eu falando aqui de doenças, mas estou falando aqui de doenças espirituais também. Porque tem pessoas que não são ruins, simplesmente aquele impulso da pessoa é uma doença espiritual. Aquele impulso parece que leva aquela pessoa para um sexo desregrado. A pessoa que não consegue deixar de falar mal da vida dos outros. Tem gente que tem o coração bom, mas são pessoas doentes. E quando Jesus está dizendo que Ele dá autoridade sobre os espíritos maus, sobre as doenças, Jesus está falando aqui, gente, dessas adversidades da vida. E olha, se Jesus está dando autoridade para os discípulos, nós somos sucessores dos discípulos. Vocês já ouviram falar que a nossa igreja é católica e apostólica? E por que ela é apostólica? Porque ela dá continuidade às ações que Jesus confiou aos apóstolos. Tudo que Jesus confiou aos apóstolos, confiou a nós também. Você pode até perguntar assim: padre, mas tem tantas coisas sobre a minha vida, tantos males que parece que quer me derrubar. E será se a graça de Deus só pega nas pessoas do meu lado? Filho, eu vou dizer, deve ter alguma coisa errada mesmo. Porque se você percebe que parece que existe um certo mal, que a tua vida não vai para frente, não vai para trás, as coisas não estão dando certo. Tem gente que está assim. Olha, eu disse que onde a graça de Deus habita, o mal não pode habitar. E não pode mesmo. Agora, quais são as brechas que talvez existam aí? Será que não existem brechas que você está deixando, lacunas para o mal entrar? Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas 5,19. Presta atenção, porque isso aqui é importante. As obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, inveja, bebedeiras, e vamos incluir aqui todo quanto é tipo de drogadição, e outras coisas semelhantes. Tem muita gente boa, mas aquela brecha é para o mal. Dizia uma pessoa para mim, esses tempos, na frente da casa dela, a prefeitura ia colocar um asfalto. Então imagina, aqueles maquinários com essa seca, né? Eles tiraram aquela capa de asfalto, e aí disse que os carros passavam correndo. E aí, ele teve que ficar uma semana fora. Quando voltou, gente do céu, disse que dava para passar assim o dedo, que saía poeira em cima dos móveis. Ele não conseguia entender. Aí a mulher chamou e disse: vem aqui para você ver uma coisa. Não era que era a casa de madeira, e tinha uma daquelas ribas que estava faltando, e eles não perceberam. Tinha uma fresta aonde estava entrando toda aquela poeira. Gente, toda a casa bem fechadinha, janelas, tudo. Só tinha uma fresta. E ali o que bastou para aquela casa toda ficar empoeirada. E aí eu dizia: veja como que Satanás também age na nossa vida, né? Talvez você seja uma pessoa tão boa, tem tanta qualidade que eu sei que você tem. Mas filho, qual é a brecha? Qual é? Qual é o pecado da carne que às vezes você tem, que você não trabalha? Às vezes até você já se acostumou com ele, né? Nem pesa mais. Porque eu digo que Satanás vence quando uma pessoa nem confessa mais aquele pecado que ela tem.
Às vezes ela até já se acostumou, nem peso de consciência, ou ela até pensa assim, nem adianta mais confessar para o padre, porque eu sei que eu não vou mudar mesmo. Muito bem, Satanás deve bater palminha para você e dizer, olha, é a fresta que eu queria para contaminar você inteiro. Você está perdendo a bênção, filho. Você está perdendo a graça de Deus. Agora, o Senhor, Ele deu, e tudo aquilo que Deus dá, Ele não volta atrás. Deu autoridade para que a gente vença os espíritos maus. Olha o poder da decisão aqui. Quando a pessoa toma raiva do pecado, quando ela fecha aquela fresta, ela diz, em nome de Jesus, eu não quero mais, vou parar. Tem gente que já parou de fumar assim. Engraçado, né, que você olhava para aquele toquinho de cigarro, e parece que o cigarro dizia para você, eu tenho mais força do que você. Não adianta você querer parar comigo, que você não vai conseguir. E aí você, naquela autoridade que é de dar medo, né? Você chega a fazer aquela cara de bobo, de boba. Me perdoe dizer isso, porque eu já passei por isso. Você olha para o cigarro e diz, mas eu não consigo. Ô filho, quem que está tendo autoridade aqui? É o mal ou você? Como dizia minha avó, deixa de ser besta. Olha para o teu vício e diga, em nome de Jesus, eu não quero mais. Eu tenho autoridade. Se você disser em nome de Jesus, vai ter demônio pulando na janela. Porque quando a gente usa o nome de Jesus, Satanás sabe que esse nome tem poder. Toda essa ação nefasta de Satanás, todos esses impulsos, nós precisamos dominar. Pessoas doentes, enfraquecidas pelas obras da carne, precisam deixar essa contaminação espiritual. Uma pessoa, gente, que tem as obras da carne, seja de que ordem for, ninguém suporta. Se tem 2 ou 3 conversando, chega aquela pessoa que é pesada, um já fala para o outro, disfarça que chegou. É quase assim. O segundo ponto que eu gostaria de falar para vocês, nós devemos tomar posse da graça do batismo. Gente, é impressionante, tem gente que pergunta assim, padre, como que o senhor sabe? Que às vezes eu vou abençoar uma criança, o pai e a mãe chegam, padre, o senhor dá uma benção aqui para mim? Quando eu levo a mão, eu digo, essa criança não é batizada, né? Não, não é. A pessoa às vezes fica assustada, porque eu sinto, gente. Eu sinto quando não tem um batismo. Não estou dizendo aqui que a criança, né, está contaminada, mas o batismo traz uma unção tão poderosa, um mecanismo de defesa tão poderoso, que eu consigo sentir, porque às vezes a criança, e criança tem uma sensibilidade maior, às vezes a criança atrai até negatividades da família, porque é mais sensível. Tem pai e mãe que diz que a criança não dorme à noite, a criança às vezes vê coisas. Gente, batismo, o batismo, ele nos incorpora a Cristo, nos torna filhos de Deus. Todos nós somos criação de Deus. Qual a diferença de um batizado e um não batizado? Porque quem não é batizado, ele é criatura, ele é uma criação de Deus. Mas quem é batizado é filho. Só podemos ser chamados filhos de Deus, diz a palavra, no batismo. Isso não é pouca coisa, né? Porque se a gente fala em nome de Jesus, a gente precisa estar cheio de Jesus. Por isso, olha, cuidado com essa cultura, viu? Tem muita gente que diz, não, mas tem que esperar crescer para saber qual igreja ele quer participar. É interessante, né? A igreja virou mercado agora, que é o mercado que a gente escolhe onde a gente quer fazer compra. Porque eu já vi mãe dizendo, né? Eu perguntei, as crianças são batizadas? Ah, estou esperando, padre. Eles que escolham, né? Interessante, né? Aí eu perguntei, já está esperando eles também crescer para eles escolherem se querem ter educação ou não? Para saber se eles querem respeitar o próximo ou não? Porque tem que esperar crescer, né? Deixa eles crescerem. Não vai ensinando desde criança, não. Não tem que esperar crescer, pai e mãe. Tem coisa que é de berço. Tem coisa que é de berço. Jesus mesmo diz, quem vai dar um escorpião para o filho, seu filho, porque é um peixe? Então, tome posse da graça do batismo. Depois, terceiro ponto e último, nós devemos usar as armas que Deus nos deu. Repete comigo essa frase: se eu quero ter autoridade sobre o mal, se eu quero ter autoridade sobre o mal, eu preciso usar as armas que Deus me deu. Eu preciso usar as armas que Deus me deu. Gente, aqui mais um ponto que eu quero colocar, porque isso é específico da nossa igreja católica. Jesus, para salvar o mundo, ele podia salvar sozinho, mas lá no Antigo Testamento está dizendo que ele fez aliança com Noé, com Abraão, com Moisés. É ou não é verdade? Fez aliança. Ele, quando se encarnou, veio do ventre da Virgem Maria. Por que ele
não quis salvar sozinha, porque Deus usa de homens e de mulheres para salvar. Deus usa de pessoas concretas. E o que eu gostaria de dizer para você? Que você precisa usar as armas que Deus te deu. Mesmo que digam para nós, mas é só Deus, não pode ficar invocando ninguém não. É Deus que quis. É Deus que quis usar dos seus anjos. Então vamos usar das armas espirituais. Nós temos Maria Santíssima. A palavra de Deus diz assim em Gênesis 3: uma mulher esmagará a cabeça da serpente. Quem é a serpente na Bíblia? Tem muita gente que vai dizer, é só Jesus, Ele é o único mediador. Está escrito que é o único mediador entre Deus e os homens. Tudo bem, mas toda mediação que nós fazemos não é para tirar Jesus de escanteio, é para levar até Jesus. Nossa Senhora, o que é Nossa Senhora se não é para levar até Jesus? Gente, os santos da igreja, 1 Pedro 1,16, está escrito, sede santos porque eu sou santo. Padre, mas os santos não estão mortos? A Bíblia diz em João 11:25 que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto é quem não tem fé. Porque quem teve fé, como aquele abençoado daquele Dimas, que morreu ao lado da cruz de Jesus, era um homem pecador. Porque a gente sabe que a história de Dimas, ele era um ladrão, mas acreditou no último momento, e Jesus diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Se um ladrão foi para o paraíso, nós vamos dizer que Nossa Senhora não está no céu? Nós vamos dizer que os santos não estão lá? E ainda nessas armas espirituais, eu quero citar aqui sacramentos da igreja. Quem não recebeu o crisma, quem não fez primeira comunhão, quem não é nem batizado, nem iniciou na fé, nem fé ele pode dizer que tem. Para vocês terem uma ideia da força que tem os sacramentos. Depois, sacramento da cura, que é a unção dos enfermos. A Bíblia diz lá em Tiago 5, está alguém enfermo, chama um sacerdote, ele que unge com óleo sagrado. Então, sacramento da unção dos enfermos e a penitência, a confissão. Quem aqui faz confissão pelo menos uma vez por ano? Diga amém. Que bom, pelo menos uma vez por ano a gente precisa dessa cura espiritual. Porque se você não busca confissão, filho, você não está usando a arma que Deus te deu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Depois, 2 sacramentos que nós chamamos sacramento da missão, que é o sacramento do matrimônio, quem é casado na igreja, ou o sacramento da ordem, para quem, aí os sacerdotes, os padres, os religiosos. Tem gente que está só morando junto. Casar na igreja para quê, né? Depois Satanás toma conta do relacionamento, perde a pessoa que você ama, porque você não está usando das armas que Deus te deu. Sacramento, filho, é a arma espiritual, você não pode perder por nada. Quem sabe usar as armas espirituais, gente, tem autoridade contra o mal. Tem autoridade. Posso orar por você, filho? Põe a mão no teu coração aí. Ô Senhor, cada um desses teus filhos que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nesse momento vão percebendo quantas armas o Senhor nos deu, quanto armamento espiritual que talvez estão perdendo. Eu quero pedir pela imposição das minhas mãos, porque eu sei que essas mãos têm poder de abençoar o pão e o vinho, perdoar pecados, expulsar Satanás. Eu sei que Satanás não suporta quando eu levanto essa mão e abençoo, mas eu quero abençoar, porque aqueles que necessitam dessa unção, que possam receber no nome do Senhor, pela intercessão da Virgem Maria e de São Bento, por Cristo nosso Senhor. Amém.